Fala, meu aluno, tudo beleza? Tranquilidade? Hoje tô com uma dica muito boa aqui para você, hein? Vou falar com vocês top 5 de fórmulas, 5 fórmulas que mais caem no Enem. Vou numerar da quinta até a primeira, sendo a primeira que mais cai. Então assista até o final esse vídeo e vem comigo. Vamos nessa, galera? Então vamos começar aqui com a quinta, equação de Torricelli. V ao quadrado, que é a velocidade final ao quadrado, é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o ΔS, que é o espaço. Aí vem você e me pergunta assim, professor, basta decorar essa fórmula? Não. Você tem que saber a fórmula do sorvetão, você saber que é espaço inicial, saber que é velocidade inicial, saber que é aceleração, para você aplicar essa fórmula. E saber qual situação aplica. Se está acelerado, se está desacelerado. Então é muito importante você entender a fórmula, certo? Vamos ver aqui? Então, olha só. Essa daqui, Enem 2017. A Torricelli é purinha. Aplicar só a Torricelli e acabou. Enem 2020. Torricelli novamente. A equação de Torricelli você aplicaria aqui. Repare que você... Aqui em 2020 você tem que saber transformar quilômetro por hora para metro por segundo. Então todos aqueles detalhezinhos você tem que saber. Então não basta só decorar a fórmula, beleza? Então tá, essa é a nossa número 5. Vamos para a número 4? Vamos ver? A fórmula número 4. Velocidade de propagação de ondas. Ondas todo ano tem uma questão. Seja teórica ou seja com a aplicação dessa fórmula aqui. Velocidade é igual a lambda vezes f. Ou seja, a velocidade de propagação de uma onda é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Aí você pergunta, mas basta só decorar essa fórmula e chega e tá tranquilo? Não. Lógico que não, você tem que entender os conceitos que estão relacionados a essa fórmula. Ela cai bastante, sim, mas se você não entender os fenômenos de interferência, difração, que relacionam o comprimento de onda, esse lambda aqui, gente, ou a frequência, o F, não adianta, você tem que entender o que é frequência, o que é comprimento de onda. Vamos ver uns exemplos. No Enem Digital, por exemplo, nós temos aqui um fenômeno de interferência. Então você tem que sacar de comprimento de onda. E aqui no Enem 2020, nós tivemos aqui a aplicação dessa forma, mas sabem que? Tubos sonoros, tubo aberto, tubo fechado. Então vamos para de número 3. Vamos lá, galera? 3 vem corrente elétrica. Corrente elétrica ela é igual a variação de carga dividido pelo tempo. Ou seja, a carga dividido pelo tempo. Você acha a corrente elétrica. Aqui a gente encontra, gente, corrente elétrica em 2017, o cálculo da carga elétrica, né? Para descarregar um aparelho. 2017 também caiu aqui, ele deu a corrente e também pediu o tempo para descarregar esse aparelho. Nós temos aqui em 2020 um circuito, né? Esse circuito temos um amperímetro, que mede o quê? A corrente elétrica. Aqui em 2018 também nós temos um fusível e temos um circuito que a gente tem que analisar a corrente elétrica e a tensão, certo? E aqui nós temos um circuito paralelo que a gente também vai identificar a corrente elétrica. Então corrente elétrica, gente, ela não vai cair somente a fórmula, ela vai cair no circuito. Então você estuda o circuito, entenda o circuito em série, o circuito paralelo, para você não errar questões que envolvam corrente e tensão elétrica, né? Também. Certo? Vamos agora para a fórmula que mais aparece no Enem. É a fórmula que todo ano ela tem uma questãozinha dela. Ou seja, potência elétrica. Potência elétrica pode ser energia dividido por tempo. Você sabe que potência elétrica tem várias formas de calcular, né? A primeira que eu te apresento é a energia dividido pelo tempo, ok? A segunda fórmula, potência elétrica, ela é igual a tensão vezes corrente. Então essa fórmula aqui ela aparece de muito, gente. Essa aqui é a potência elétrica, essa aqui é a potência mecânica. E temos também a potência
térmica, que é a quantidade de calor recebida ou cedida dividido pelo tempo. Todas elas aqui, gente, relacionam o quê? Energia dividido pelo tempo, certo? Então, nós temos aqui as 3 fórmulas de potência que aparece de muito. Vamos ver? Olha só, Enem Digital, nós temos aqui uma questão de potência que envolve BTU. Enem 2020, reaplicação, nós temos uma questão aqui de potência de chuveiro. No Enem 2020, nós temos uma questão de potência que envolve potência térmica. E aqui, ó, potência hidrelétrica, também questões que tem aqui no canal. Nós temos potências aqui, diversas, potência térmica de novo, e aqui ó, nós temos a potência elétrica. E vamos lá, vamos ver a primeiríssima, a fórmula que mais cai no Enem. Vamos ver? Lei de Ohm, U é igual a R vezes I. Gente, como eu falei para vocês, a fórmula se só ela não cai. Você tem que saber tensão, circuito de série, circuito paralelo. Você tem que saber aplicar de acordo com a situação que aparece. Se na situação ela aparece no circuito em série, você tem que saber que a tensão ela é dividida e a corrente é o que? É a mesma. Se o circuito é paralelo, o que você tem que saber? A corrente se divide, mas a tensão é a mesma. Então, essa fórmula da primeira lei de Ohm, ela cai bastante, certo? E aqui a prova disso, nós temos aqui no Enem 2020 um circuito e você aplica a primeira lei, mas só que você está vendo aqui que é um circuito que está em série. No Enem 2017 tem um gráfico que você aplica também a primeira lei de Ohm. Aqui no Enem 2018 também gráficos ó, que você tinha que relacionar. E em 2019 nós temos também a lei de Ohm que você aplicaria, mas temos um circuito agora em paralelo. Então não basta saber somente a fórmula, você tem que saber que é um circuito paralelo, um circuito em série. E aqui também em 2018 já falei. Então galera, fique ligado com isso. Essas são as top 5 de física. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixa aí depois seu comentário e vamos arrebentar. Valeu!